Esse vídeo é para você que tem comércio aqui em São Paulo e está em dúvida a respeito sobre esses decretos que o prefeito emitiu durante essa semana, sobre os serviços que deverão ser suspensas as atividades. Eu decidi esmiuçar para vocês esses decretos e agora você vai saber se o seu comércio, a sua loja, deve ou não ter as atividades suspensas. Bom, foram vários os decretos publicados pelo prefeito aí nos últimos dias. Nós vamos nos atentar a 3 desses decretos que, no meu ver, foram os mais importantes e são os que atingem de maneira mais direta a atividade e o trabalho de todo mundo aqui na cidade. O primeiro decreto é o decreto número 59.285, publicado em 18 de março de 2020. Esse decreto determina no seu artigo 1º: fica suspenso no período de 20 de março a 5 de abril de 2020 o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais em funcionamento no município de São Paulo. Para começar, é só São Paulo, né? A gente está só para evidenciar mesmo. O artigo 2º fala o seguinte: a suspensão a que se refere o artigo 1º deste decreto não se aplica aos seguintes estabelecimentos. Pausa. O que isso quer dizer? O artigo 1º, ele generaliza, ele fala de todo estabelecimento comercial. O artigo 2º limita, ou seja, vai ser por modo de exclusão. Fora os estabelecimentos que estão escritos no artigo 2º, todos os outros deverão ter as atividades suspensas, menos os estabelecimentos comerciais que estão descritos no artigo 2º. Ficou claro? Acho que ficou. Então vamos ver quais são esses estabelecimentos. Farmácias, hipermercados, supermercados, mercados, feiras livres, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, que nome, quitandas e centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lojas de venda de alimentação para animais, então lojas que vendem alimentos para pets. Se você tem por exemplo, um local que apenas dá banho em pets, você não está dentro do grupo, você tem que vender alimento para pet, tá bom? Então preste bem atenção. Distribuidoras de gás, lojas de venda de água mineral, padarias, restaurantes e lanchonetes, postos de combustível e outros que vierem a ser definidos por atos expedidos pelos órgãos do governo. Então até o momento são esses. Mateus, se o meu estabelecimento está enquadrado aí, eu sou obrigado a abrir? Não, isso vai de você. Mas quem não está dentro disso aqui não pode exercer atividade comercial, tá bom? A prefeitura está aí com vários fiscais e a penalidade é a interdição do estabelecimento, e se você voltar a abrir, vai ter a sua licença de funcionamento cassada, tá bom? É bem séria essa questão. Um adendo aí, no parágrafo único do artigo 2º, fala o seguinte: os estabelecimentos referidos no caput deste artigo deverão adotar as seguintes medidas, ou seja, quem tiver aberto e está dentro, né, só pode abrir quem está dentro do artigo 2º, vai ter que fazer as seguintes coisas para exercer a atividade. Inciso 1º, intensificar as ações de limpeza. Disponibilizar álcool em gel aos seus clientes, importante. Divulgar informações acerca da Covid-19 e das medidas de prevenção. Aí está um ponto que eu acho que a prefeitura errou. A prefeitura tem que falar quais serão os materiais que os lojistas, as empresas, os donos devem disponibilizar para as pessoas. Tem muita fake news, tem muita informação desconexa, informação que não existe, e a população tem que ser informada de maneira correta. Então fica a dica aí para a Prefeitura de São Paulo. E o inciso 4º termina: manter espaçamento mínimo de 1 metro entre as mesas, no caso de restaurantes e lanchonetes. Tá? Então são essas medidas. Quem abrir vai ter que cumprir tudo isso, ok? Vamos falar então de outros 2 decretos. O segundo decreto que eu quero falar é o número 59.283, de 16 de março de 2020. Dentre esses, esse é o mais antiguinho que foi publicado. Fala o seguinte, esse decreto: ele decreta a situação de emergência no município, ou seja, vai poder fazer compra de produtos sem necessidade de licitação. Isso facilita bastante
as operações e a estratégia que o governo municipal vai adotar para combater a doença. Determina também o fechamento imediato de museus, bibliotecas, teatros, clubes esportivos e centros culturais públicos municipais. Aqui fala só do município, só que o artigo 2º do último decreto, desse que a gente leu, suspende tudo, né? E também, eu acho que o mais importante deste decreto que a gente está falando é a suspensão do rodízio de veículos. Então, se você tiver alguma emergência, esquece o rodízio, tá? Todos os carros vão poder utilizar as ruas de São Paulo sem ser multados, enfim. Qual que é o prazo de duração? O decreto fala que vigorará enquanto durar a situação de emergência. Portanto, está aí por prazo indeterminado. Como é que, Matheus, quando acaba a situação de emergência? Vem um outro decreto que fala que está encerrada a situação de emergência no município. Assim funciona. O último decreto que eu quero falar é o decreto número 59.290, de 19 de março de 2020. Esse foi elaborado ontem, é o mais recente. Esse decreto determina o fechamento por tempo indeterminado dos parques municipais sob a gestão da prefeitura. Eu acho que quase todos em São Paulo são administrados pela prefeitura. Portanto, gente, é para ficar em casa, isolamento total, não tem parque à disposição de ninguém, tá bom? Cuidem aí da sua saúde. Bom, esses foram os pontos mais importantes dentre esses decretos. São os pontos em que atinge de maneira direta a todos nós. E se você tiver ficado com alguma dúvida, basta colocar aí nos comentários que, se eu conseguir, eu vou te responder. E caso você seja de outro estado e tenha interesse em saber quais foram as medidas publicadas pelo governo do seu estado, pode me perguntar nos comentários que eu vou colocar o link para você ter acesso ao Diário Oficial do seu estado. O Diário Oficial é o canal em que o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário utiliza para publicar as medidas elaboradas por eles. Espero que você tenha gostado do vídeo e, por favor, deixe o seu comentário com a sua crítica ou elogio, que eu vou agradecer bastante. Até o próximo vídeo.